Graça e paz, minhas lindas e bonitas. Quero pedir desculpa pelo atraso, tá? O dia foi bem corrido para mim hoje, trabalhei o dia inteiro, cheguei, não consegui terminar o vídeo. Aí tive que ir pro Rema, cheguei agora, por isso a minha aula foi uma bênção para a glória de Deus. A gente tá tendo uma matéria chamada Unção, que foi sobrenatural hoje. Mas eu cheguei e vou terminar o meu vídeo aqui, fazer minha tarefa de hoje. Amém? Bom, a gente vai falar sobre o livro de Gálatas, do capítulo 3, que é onde Paulo exorta os Gálatas, e Paulo começa fazendo uma pergunta para os Gálatas, né? Que diz assim: ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Ora, não foi diante dos vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Né? E Paulo ele começa a exortar os Gálatas, porque os Gálatas começaram bem, né? Andando pelo Espírito, entendendo que nós recebemos o Espírito Santo através da crucificação de Jesus, e que essa crucificação nos faz um só diante do Senhor. E Paulo ele começa a exortar justamente porque os Gálatas começaram a misturar lei e graça, achando e pregando, por causa do judaísmo, né, que alguns benefícios de Deus nós só teríamos quando nós executássemos e fizéssemos algumas leis, né? Eles acabaram se confundindo como nós hoje nos confundimos em relação à graça e à lei. A gente vê tantas pessoas, tantas igrejas que vivem ainda, né, debaixo de muitas leis, porque talvez não entendam de fato, né, o que Jesus quis dizer, o que Paulo quis dizer, nas cartas, quando ele explica sobre lei, sobre graça, né, qual o propósito da graça, qual o propósito da lei, qual o propósito da promessa que Deus fez a Abraão. E eu fiquei assim encantada, porque eu tava fazendo um estudo aqui, até mesmo nas minhas apostilas aqui, e eu vi que tudo começa com Abraão, né? Nesse capítulo que a gente vai ler, quem já leu, lá no verso 8 ele fala que por intermédio de Abraão, né, todas as nações seriam abençoadas, todas as nações. Ele não disse que seriam os judeus, né, mas diz todas as nações seriam abençoadas. Então foi uma promessa que o Senhor fez, né? E essa promessa ela já apontava para alguém que iria nos redimir, que era Jesus. Daí a gente pergunta, mas tá, e por que as leis? A Bíblia fala que as leis, elas vieram para nos mostrar o quanto nós somos pecadores. As leis, elas vieram para nos mostrar que nós somos totalmente dependentes de Deus, que nós não podemos fazer nada se não for pela vontade do Senhor. Que um dia nós somos separados do Senhor Deus, né, por causa do pecado, que nós muitas vezes não tínhamos nem conhecimento desse pecado. E a lei, ela veio para nos orientar e nos dizer que nós éramos pecadores e que nós necessitávamos de Deus, porque sem Deus nós iríamos perecer, porque por nós mesmos nós jamais seríamos justificados diante de Deus, nós jamais iríamos conseguir essa religação com Deus novamente. Né? E às vezes a gente entende que as leis, que as pessoas eram salvas por causa da lei. A Bíblia fala que a lei, ela veio para nos nortear de que nós éramos pecadores e de que nós precisávamos ter consciência do nosso pecado. Saber que tudo que nós fazíamos, né, Deus apontava assim: não faça isso, viva dessa forma. Por quê? Porque o que excede aquilo ali desagradava os olhos de Deus. Nós não tínhamos um parâmetro para dizer o que era pecado e o que não era pecado, né? Então o Senhor fez uma promessa a Abraão, ele entregou as leis a Moisés para nos nortear, para dizer que nós precisávamos, para nós continuarmos numa linha que nos levássemos um dia à redenção e à fé em Jesus Cristo. E eu fico apaixonada por esse texto, fiquei assim, apaixonada de verdade. Quando eu comecei a ler, no final do capítulo, né, no verso 21 em diante, que ele começa a falar assim, ó, do 20, ver aqui, 21. 21. Sendo assim, pode a lei ser contrária às promessas de Deus? Né? De forma alguma, ele diz, pois se tivesse sido outorgada uma lei
que pudesse conceder vida, se tivesse sido outorgada uma lei que concedesse vida. Quer dizer, a lei não trazia vida, a lei ela trazia condenação, né? Mas ele diz que de modo nenhum as leis eram contrárias à promessa de Deus. Aí ele diz pelo contrário, porque com toda certeza a justiça resultaria da lei. Quer dizer, se fosse otorgada uma lei que pudesse conceder vida, com certeza ela seria resultado da justiça da lei, né? Quer dizer, ela viria das leis se houvesse alguma lei que nos justificasse, que nos desse vida. Ele diz no verso 22, contudo, para que a promessa fosse concedida aos que creem por meio da fé em Jesus Cristo. Contudo, a Escritura colocou tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse concedida aos que creem. Que promessa? Promessa de ser abençoado, né? Então a lei não traz bênção, a lei traz maldição, a lei traz condenação, mas a graça, ela traz vida, ela traz bênção, ela traz salvação. Não que a lei seja algo ruim, mas a lei está só para nos dizer o que nós temos já. Vamos pensar hoje assim de uma maneira bem prática nas nossas leis de trânsito. As leis, elas existem para quê? Para nos penalizar quando nós saímos das regras. Elas são ruins? Não. Elas norteiam, né, para que nós andemos dentro de algumas regras que precisamos ser, que isso é para o nosso próprio benefício. Mas as leis em si, elas não trazem benefício, elas trazem cuidado para nós, né? E eu vejo que isso aqui é o cuidado de Deus. Aí ele criou as leis para dizer assim, ó, não pode, não deve, se você fizer, você vai pagar uma multa. Você vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Então nós entendemos que a lei ela não traz vida, não traz alegria, ela traz. Quem quando é multado fica feliz porque foi multado? Pelo contrário, ele traz consciência de que ele errou, que ele não conseguiu seguir as regras que foram estabelecidas, né? E aí ele vai continuando falando no verso 23 assim, antes que no verso 21 ele diz, no 22 ele diz assim, ó, contudo a Escritura colocou tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse concedida aos que creem por meio de Jesus Cristo em fé. Antes que essa fé chegasse, estávamos sob custódia da lei, nela aprisionados até que a fé haveria de vir fosse revelada. Desse modo, a lei tornou-se nosso tutor, a fim de nos conduzir a Cristo, para que por intermédio da fé fôssemos justificados. Agora, no entanto, havendo chegado a fé, já não estamos mais sujeitos a esse tutor. E eu achei muito legal porque eu mesmo nunca procurei ler. Eu já li esse capítulo algumas vezes, mas a gente não... ele começa dizendo assim, ó, antes que a fé chegasse, quer dizer, antes que Jesus Cristo viesse, né, para que nós pudéssemos crer nele, ter vida e ter reconciliação com Deus, nós estávamos debaixo de uma custódia. O que é uma custódia? Uma custódia é como se nós tivéssemos, um exemplo, falando para a gente poder de uma maneira bem prática, quando a gente fala que os pais têm a custódia dos filhos, né? Eu tenho a guarda, eu tenho a custódia do meu filho, quer dizer, eles estão debaixo da minha segurança, da minha proteção. Então ele fala que nós, antes que Jesus viesse, antes que essa fé chegasse, nós éramos prisioneiros da lei, nós vivíamos sob a custódia da lei, né? Ela nos aprisionava a ponto de quê? De nos proteger. E ele fala mais, até que essa fé fosse revelada. Desse modo, a lei tornou-se nosso tutor. A palavra tutor, ou aio, algumas bíblias diz, né? Quer dizer que tutor era aquele que ensinava, que por um certo período, principalmente jovens e crianças, a gente vê isso muito em filmes, o tutor era aquele que guardava a criança, que cuidava da criança, de criança até uma fase adulta, que ele pudesse seguir o seu próprio caminho. Né? Resumindo, ele acabava tendo a tradução de aquele que conduzia ao mestre, antigamente, na época de Jesus. Quer dizer, o tutor era aquele que cuidava da criança até o ponto em que ela fosse entregue para realmente
ser discipulada e já começar uma fase adulta em que ela fosse independente, que ela fosse viver já o seu propósito de vida. Então, até aquele momento, ela era preparada pelo tutor para então ela poder ir para uma universidade, poder, né, ter estudos mais aprofundados. Então, eu vejo assim, o Senhor diz assim, até que Jesus viesse, até que essa fé chegasse e fosse revelada por meio da morte de Jesus Cristo, nós éramos guardados. Nosso tutor era a lei. Era ele que nos guardava, que nos, né, direcionava e que nos levava ao mestre, né, ao pé da letra, a tradução de aio, de tutor. Então, assim, o que a lei foi? Deus fez uma promessa a Abraão, Deus deu leis para Moisés para que nós pudéssemos andar no caminho, né, em que nós entendêssemos que nós precisávamos seguir algumas regras, porque se nós não tivéssemos esses parâmetros do que era pecado, do que não era pecado, como nós entenderíamos o que era a vontade de Deus? Né? E quando nós transgredimos essa lei, nós tínhamos que pagar uma multa, nós tínhamos uma maldição sobre a nossa vida. Então, até o ponto que Jesus chegou e disse assim, agora eu vou pagar o preço por toda essa lei, né? Vocês já não vão viver mais sobre a lei, vivendo que ser punidos por essa lei. Mas a partir de agora, Jesus o quê? Ele veio e morreu na cruz e nos deu vida e vida com abundância. E ele nos reconciliou com o Pai. A Bíblia diz que através da morte de Jesus na cruz nós temos livre acesso ao Pai. Nós podemos hoje ter essa intimidade que nós não tínhamos. E isso não foi dado a nós por merecimento, mas foi dado por graça, né? E aí então entra a nossa vida hoje, a vida da igreja, a instituição igreja que nós vivemos hoje pela graça. Que graça é essa? A graça de sermos resgatados por Jesus Cristo, que nos resgatou e nos pôs em liberdade. E isso não é merecido. Isso não é, a gente não fez nada para que nós merecêssemos isso. A lei nunca trouxe isso para nós. Mas Jesus Cristo, e a Bíblia diz que, e cumpre a promessa que Deus fez a Abraão, quando ele disse que todas as nações serão benditas em Jesus. Que todas as nações serão benditas em Abraão, porque ele creu, mesmo antes de tudo, ele creu naquilo que Deus falou, e isso foi imputado como justiça. E justiça na Bíblia, no caso de ser justificado, é que nós somos reconciliados com Deus. Sermos justos não é que nós somos aqueles que nunca erram, mas nós somos aqueles que foram justificados pelo sangue de Jesus, né? E hoje nós temos livre acesso ao Pai. Hoje nós devemos pecar? Não, nós temos consciência do nosso pecado. Por isso que a lei ela não foi aniquilada, porque a lei ainda nos traz consciência, né, do que é pecado diante de Deus, do que Deus se agrada, do que Deus não se agrada. Mas que nós não vivemos debaixo dessa lei, nós precisamos cumprir à risca as leis de Moisés, porque hoje nós vivemos numa outra era, uma outra dispensação que é pela graça. Então que nós possamos entender que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio para nos dar vida, ele veio para nos resgatar, ele nos resgatou, ele nos salvou, ele nos curou, nos deu o direito de ser chamados filhos de Deus, e nós não podemos esquecer disso. E Paulo ele fala sobre isso nesse capítulo 3, alertando os Gálatas de que eles precisam permanecer na cruz, né, com a visão de cruz, visão de que Jesus nos salvou, nos curou, nos resgatou, e nós somos um em Deus. Hoje não há divisão de judeus, de gregos, de gentios. Hoje nós somos um. Aquele que crê em Jesus Cristo, esse é chamado Filho de Deus. Pode ser ele judeu, pode ser ele circunciso, incircunciso, né? Mas o que realmente hoje manda para a nossa salvação, para que nós alcancemos graça diante do Senhor, para aquilo que nós precisamos no nosso dia a dia, para as bênçãos, para as curas, é exatamente a nossa fé. A fé em Jesus Cristo. Amém? Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Ficou um pouco longo o meu vídeo, né? Quase 15 minutos, mas tá aí. Que nós possamos ver essa graça, que o Senhor Jesus ele nos abençoe, que o Senhor Jesus Cristo ele nos encha, né, de sabedoria, de fome e sede da sua palavra, que é o que nós precisamos. Eu fico feliz por ter vocês aqui comigo, né, nesses vídeos. E queria, assim, pedir para vocês, aproveitando aqui que eu já estou aqui, para que nós compartilhássemos mais umas com as outras, né? Que nós
participássemos mais disso, porque é tão edificante poder falar do amor de Deus, poder fazer, né, algo para o reino. Eu sei que tem mulheres que só ouvem, eu sei que tem mulheres que escutam, às vezes coisas que precisam ouvir, que vocês choram, que vocês falam, Deus, era isso mesmo que eu precisava ouvir. E eu sei que o Senhor tem muito mais para nos dar. O Senhor tem muito mais. Às vezes eu fico assim, um pouco triste, porque eu vejo que muitas olham, visualizam e não fazem nenhum comentário, não se expõem de nenhuma maneira. Mas eles falam assim, filha, elas estão sendo edificadas. Deixa que elas apenas ouçam, se for esse o caso. Então, assim, eu oro para que o Senhor nos levante como mulheres valorosas, como mulheres que pregam o Evangelho, que vivam o Evangelho acima de todas as coisas. Me emociono muito quando vejo a Val falando, sendo emotiva, sabe? Eu vejo o amor do coração dela, a Tati. Mas isso pra mim assim não tem preço, sabe? Ouvir vocês falarem de Jesus, eu sinto o mesmo amor vendo a irmã Graça falando assim, começa falando de mistério, eu falo, Deus, que fogo é esse, Pai? E me alegra a minha alma. E eu fico feliz. Quero dar as boas-vindas também a Magda, a Eliane, que entraram no grupo agora, são mulheres de Deus. Vocês vão ver a ministração delas, que eu sei que são bênçãos, vai edificar as nossas vidas. Amém? E que nós possamos nos tornar uma em Cristo, uma em Deus, que nós possamos ter o mesmo propósito, que nós possamos orar mais. Eu quero que a oração desse mês agora de março, se alguém quiser, né, que faça oração na sua casa, que a gente, pra gente se organizar para poder estar indo fazendo essa oração, esse culto de oração em algum lar. Esse mês a gente fez na minha casa, foi uma bênção de Deus, como há muito tempo eu não orava dessa forma. O Senhor realmente abriu as portas dos céus, sabe, derramou sobre nós um espírito sobrenatural, um espírito de unção muito forte aqui na minha casa. E eu quero que isso seja levado para casa de cada uma de vocês, amém? Então eu fico aqui para vocês, um beijo, fique com Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele entra e invada nossos corações. Amém? Beijo, fiquem com Deus.